Isso aí! Opa! Pessoal, estamos ao vivo em mais uma live aqui no canal do Prolistação. Para quem não me conhece ainda, é o Éder do canal Prolistação, um canal que foi criado para compartilhar o nosso dia a dia, atuando nos pregões eletrônicos, nos diversos centenas, dezenas de portais espalhados aí por esse Brasil. Então, se você é fornecedor não, você é empresário ou consultor, quer aumentar o faturamento da sua empresa, quer entrar nesse mercado trilionário, não, bilionário, né? Bilionário, não sei se trilionário das compras públicas, com certeza, se você fizer a coisa certa, aprender o caminho, que é o que a gente procura ensinar, você vai ter um resultado legal. E hoje, nessa live, deixa eu voltar aqui, não sei se eu estou na tela inicial, essa é a principal tela, Lu? Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir para essa tela. E hoje esse bate-papo é com o nosso amigo Danilo. Danilo é lá de Rondônia, não lembro exatamente. É lá de Rondônia. E é um expert em contabilidade e principalmente nos cuidados que você precisa ter para quem vende para o governo. Danilo, aproveita, se apresente, né? Venda seu peixe e vamos começar esse bate-papo. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez você por esse convite, por estar aqui com você, participando dessa live, participando desse bate-papo. Agradecer esse momento aqui com você. Você que é uma referência, igual eu te falei na outra live que a gente fez, centenas de vezes você já me ajudou já com seus vídeos já na internet, para poder participar. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Carvalho, eu sou contador e sou consultor em licitações. E hoje nós vamos conversar aqui sobre como que você pode economizar impostos, deixar de pagar impostos antes da hora e também economizar com juros e multas por pagar impostos em atraso. Ela vai fazer esse bate-papo justamente sobre o regime de caixa e regime de competência. Como eu falei para vocês, eu sou contador, tenho escritório de contabilidade e também também atuo como consultor em licitações aqui em Rondônia, em Pimenta Bueno, logo aqui. Deixa eu deixar claro, que geralmente fala que é Rondônia, o pessoal já pensa que tem onça na rua. Não tem onça não, viu, pessoal? Nunca vi uma onça aqui, tá? Ô Danilo, para nós é um prazer poder fazer esse tipo de bate-papo, esse live. Hoje a gente vai procurar ser mais claro, não que no Instagram não foi, mas hoje nós vamos compartilhar o conteúdo para mostrar para as pessoas a importância da contabilidade e de evitar multas e pagar imposto que não seja devido apenas por você estar num regime diferenciado ali de contratação errado, principalmente para quem vende no governo, para o governo. E você comentou algo, já me fugiu a ideia aí. Mas assim, fica até o final, o Danilo vai dar dicas muito importantes que com certeza vai ajudar no seu dia a dia. E vamos começar esse bate-papo? Vamos lá, e quem ficar com a gente até no final vai saber como que ele pode fazer essa economia de imposto, igual eu estava falando, e também, para quem tiver no regime de competência, no final eu vou falar como que você pode postergar um pouco o seu imposto e ganhar 50 dias para pagar o imposto, ao invés de 30 dias só. Ô Danilo, deixa eu só te cortar que eu lembrei aqui. Eu ia falar com relação, você disse que você está aí em Rondônia e atende o pessoal. Hoje, não importa a distância, né? Você pode estar em Rondônia, eu aqui em Londrina, indo para Floripa, viajando aí o Brasil todo com licitação, participando em licitações, pregão eletrônico, eu falo pelos escritórios que a gente está abrindo. Mas hoje a internet aproximou, você pode atender o cliente de qualquer lugar, na consultoria tua aí, de qualquer lugar a gente consegue fazer. Deu? Ficou mudo? Não, tô te ouvindo. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui. O que você pode dizer sobre isso aí? Para mim é um tema muito importante porque eu vivenciei esse problema. Agora e paguei impostos. Agora deu uma travadinha. Deu uma travada e paguei impostos sem a necessidade, devido a não ter esse conhecimento do regime de caixa e regime de competência. E qual a importância para o licitante? Para quem trabalha com a licitação, às vezes a gente enfrenta um sério problema que é o seguinte, Wesley. Nós vamos entregar uma mercadoria, às vezes demora um pouco. Nós participa da licitação, compra aquela mercadoria, chega na empresa, até você despachar aquela mercadoria, vai para o correio, vai para a transportadora, demora aí um prazo para chegar lá. Por exemplo, vamos dizer aí que você emitiu uma nota fiscal para poder despachar a mercadoria hoje, no dia 23 aqui de janeiro. Pegando o mesmo exemplo que a gente conversou outra vez, para poder fixar. No dia 23 de janeiro, aí você vai despachar essa mercadoria lá para a Prefeitura de São Paulo. Vamos dizer que você está aqui em Rondônia, despachando para São Paulo. Até chegar na transportadora, até aquela mercadoria chegar lá no órgão, demorou aí 15 dias, 20 dias. Já virou o mês, já está no outro mês.
Chegou lá para o servidor vai dar o aceite naquela nota fiscal. Aí identificou que você não mandou um documento ou que ficou faltando alguma informação. Volta para você a nota fiscal, você tem que corrigir, você tem que gerar uma nova informação, mandar para ele de novo. Nisso daí, já foram aí mais 10 dias brincando só para você resolver essa situação. Então, nós já temos aí 25 dias que ainda não está contando o prazo para o governo te pagar. Geralmente, os editais falam 15 dias, 10 dias, 30 dias para te pagar. Só que esse prazo vai começar a contar a partir do momento que eles receberem a mercadoria e tiver tudo ok. Se você está faltando alguma informação, você emitiu a nota fiscal lá no dia 23 de janeiro, passou o dia 20 de fevereiro, passou o dia 20 de março, então você teria que já ter pago esse imposto lá em 20 de fevereiro. Porque você emitiu a nota fiscal, você está no regime de competência, teria que ser feito o pagamento. Acontece que, às vezes, você não tem esse dinheiro no seu caixa. Você vai ter que fazer o quê? Deixar vencer até você conseguir o dinheiro para fazer o pagamento. Você vai pagar juros por esse atraso. Vai pagar mais multa por estar pagando em atraso. E isso vai gerar para você o quê? Um grande custo em desnecessário para o seu cliente. Oi? Um custo desnecessário, né? Exatamente. Se a sua margem fosse te dar, digamos que de 15%, vai reduzir um pouco lá, vai cair para 12%, dependendo do atraso que for, vai cair mais. Então, é um custo que você não precisa ter ele se você fizer um planejamento adequado. E é o que nós estamos conversando, na verdade, aqui nessa live, e no final dela você vai sair daqui sabendo se é vantagem para você estar no regime de caixa ou no regime de competência. E também você vai entender o que é um e o que é o outro. O Éder, quando ele falou isso, eu falei, rapaz, não é que o Éder tá certo? Porque é o seguinte, para nós que estamos aqui na contabilidade, acaba sendo uma coisa assim mais cotidiana. Para a gente que está aqui no mercado, assim, é mais cotidiana. Mas é uma dor que, às vezes, a gente não consegue identificar que o cliente tem essa dor. E ela é muito, é um planejamento que vai ajudar muito para quem tem esse ciclo de recebimento longo. Ou seja, demora muito para você receber. Você não recebe dentro daquela competência. Ô Danilo, então, que essa dor sim, eu senti no bolso. Você sentiu essa aí no bolso? Por isso que eu vejo a importância, ainda questionei você naquela... Antes da gente fazer até esse bate-papo, que a gente não vê ninguém falar disso, né? São poucos que falam sobre... São poucos. Eu não conheço ninguém. E eu lembro quando eu conversei com você, eu falei assim, será que isso ainda é válido? Porque eu não sou contador. Às vezes as coisas estão mudando tanto, pode ser que não tenha mais validade, né? Não, ainda está válido ainda. Até vou apresentar depois ali, a gente nessa apresentação, para a legislação que dá fundamento para isso. Porque às vezes a gente está falando aqui, é igual você falou, será que está válido, será que não está? Será que não é só uma falácia que vocês estão dizendo? Então a gente vai mostrar que tem a legislação também. Primeiramente, Éder, para a gente poder igualar isso aqui, a gente separou aqui o que é um regime de apuração. Porque o que nós estamos falando aqui é a forma que você vai apurar o imposto na sua empresa. Tá, o que é isso? É a base de cálculo que é utilizado para apurar quanto que a sua empresa tem que pagar de imposto. E vai emitir todas as notas fiscais para poder chegar lá. É por competência? É por regime de caixa? É isso. Regime de apuração é a quantidade de faturamento que você teve naquele mês e vai pagar os impostos. A Receita, ela nos dá uma opção de fazer o quê? Ô Danilo, você pode optar por fazer pelo regime de competência ou regime de caixa. Você que calcula e escolhe o que é melhor para você. Se que quiser, está feito para nós. Quando você escolhe o regime de competência, tendo ou não recebido do cliente, nós temos que pagar. Emitiu a nota fiscal, no último dia do mês, não recebeu, tem que pagar. Igual está aqui, ó. Regime de competência. As receitas e despesas são reconhecidas na data que acontece, independente de terem sido pagas ou não. O que é isso? Chegou lá no dia, Éder, igual você teve essa dor que você sentiu na pele. Você emitia a nota fiscal. Eu lembro que você falou que tinha um problema para receber, era da parte de... Como é que era de... Nossa, de laboratórios? Pernambuco a gente vendia bastante. Eu vendi muito para o estado de Pernambuco, para a Secretaria de Saúde. E geralmente atrasava, mas por problemas que eu também tinha de gestão financeira. Sabe aquela história de você vender mais do que a tua capacidade financeira? Aí você fica naquela loucura de comprar para entregar e às vezes atrasava e quebra aquele ciclo que o órgão tem. Então, por esse atraso, às vezes atrasava também o meu recebimento. E como eu estava no regime de competência, as notas geralmente eu pagava quando eu recebia.
E se isso demorava 2 meses, 3 meses, quando eu ia pagar, talvez a minha margem, talvez não, algumas vezes a minha margem de lucro ficava nesse imposto, nessa multa. Tudo nos juros e multas que você ia pagar em atraso, né? Exatamente. Então, por isso, porque estava no regime de competência. Deu aquele dia, emitiu a nota fiscal, independente, chegou no mês seguinte, tem que fazer o pagamento. Aí nós temos o regime de caixa. Pula para o próximo slide para nós, por favor, Éder. Esse daí, ó, o regime de caixa, como que funciona ele? As receitas e despesas são reconhecidas somente quando pagas. Saiu dinheiro do caixa, reconhece. Ou recebidas, entrou dinheiro no caixa, é que vai ser reconhecida. Nesse caso aqui que nós estamos analisando um planejamento tributário para chegar na base de cálculo do imposto a ser pago, nós vamos considerar as receitas, tanto de competência como de caixa. Então, emitir uma nota fiscal vai ser a sua receita que você está recebendo ali. Se for para o caixa, quando você receber aquele dinheiro. Recapitulando, para não ficar meio confuso aqui. Regime de caixa, aconteceu a venda, emitiu a nota fiscal, no mês seguinte você já tem que fazer o pagamento do imposto. Dia 20. Para os do Simples Nacional, dia 20. Sim. Ah, tá, se for completando dia 20, isso. No mês seguinte tem que fazer o dia 20. Quando é no regime de caixa, você vai pagar esse imposto somente quando o dinheiro, de fato, entrar no seu caixa. Quando você receber aquilo lá no banco, é que você vai informar para a sua contabilidade, olha, recebi, vão lá contabilizar aquilo, vão fazer a apuração de acordo com o que você recebeu. Éder, complementar alguma coisa? Não, exatamente isso. Isso eu não sabia. E assim, não sabia até ter passado por essa situação. E quando então, você informa... Você falou que teve uma consultoria, né? Eu tive uma consultoria do Sebrae que me mostrou que eu estava errando e errando feio nisso aí. Mas é aquela história, não é que eu estava errando. Quando você contrata a um escritório de contabilidade, você entende que o seu contador, ele vai procurar aquilo que é melhor para o seu cliente, para o cliente dele, né? E não era o que acontecia. Eu fui descobrindo porque a gente vendia valores até expressivos e a hora que ia fechar a conta não estava fechando, sendo que tinha margem legal, mas pelos atrasos nos recebimentos, por falhas no atraso de entrega, também gerava todo esse desencaixe, esse pagamento de multa, juros, que depois que você paga, você não reverte mais. Então, a orientação que eu quis trazer para as pessoas é tomar esse cuidado, que às vezes tem muito fornecedor que eu vejo, chega até a gente e fala, Éder, mas eu vendo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não me sobra dinheiro, A primeira pergunta que eu faço, você paga suas notas? Estou pagando em dia? Não. Qual o regime de regime de caixa ou competência? De apuração. Regime de? Apuração. Qual o regime de apuração? Né? Eu pergunto, você está no regime de caixa ou competência? Ele fala assim, eu nem sei o que é isso. Eu falo, pergunto para o contador. Aí o cara entra em contato comigo e fala assim, perguntei para o contador, mas ele nem sabe o que é isso. Tá, aí é que nós vamos chegar lá também, que eu quero até conversar sobre isso. O que acontece? Tem situações que nem é passado isso para o cliente, por quê? Às vezes é cliente que ele não tem organização de estar te informando, informar para o contador. Olha, eu recebi a nota fiscal, olha, eu estou te mandando o extrato bancário da conta. Daí o contador não tem aquele controle, o cara acaba, tipo, no automático, vai lá e cadastra como competência. Só que cada empresa tem que fazer uma análise do que é melhor para ela. Como a gente estava falando ali, o que vai influenciar se para a sua empresa é vantagem estar no regime de caixa ou de competência? Vai ser o seu ciclo de recebimento dos seus clientes. Ou seja, você emite a sua nota fiscal no dia 23/1 e no dia 20 do mês seguinte, do dia 20 de fevereiro. Você já recebeu? Não recebi. Então, tem que ser feita uma análise, talvez seja melhor você estar no regime de caixa. Agora, para aquelas empresas que, digamos que ela vende para o consumidor final, que ela já está ali, o cliente pagou na hora, emitiu, está aqui, para eles de competência é o melhor. Emitiu aqui, pagou à vista, dá aqui o meu dinheiro, pronto, vai embora. Por exemplo, uma empresa que trabalha com loja de eletrodomésticos, que vende geralmente tudo parcelado. Para eles, automaticamente, regime de caixa, porque se você emitiu a nota fiscal agora e for pagar na competência, você ainda está financiando o seu cliente para frente, você já vai estar pagando imposto. Exatamente. Outro detalhe que acontece ali para aquelas empresas que participam muito, como você falou, você tinha um fluxo muito grande, movimentando bastante, porém não te sobrava nada. Às vezes você participa das licitações por conta do volume. Então você tem que participar bastante, ter bastante vendas, e você vai ganhar no volume, que sua margem vai ser pequena.
Agora, se a sua margem é pequena, você está tendo despesa com juros, multas, esses atrasos, acaba te dando prejuízo. Acaba te dando um prejuízo daí. Ô Danilo, mas depois que eu entendi, que eu aprendi sobre isso aí, questionei, eu lembro que eu questionei o contador também, o contador com anos de experiência, e ele disse assim também que isso não procede. Eu falei assim, claro que procede. Quem está passando isso para mim não é o Éder, é o próprio Sebrae. Aí eu mudei o contador, e de lá eu consegui acertar todo esse problema e não ter esse pagamento de uma multa, de uns juros, por às vezes um pequeno atraso. Às vezes você deixava de pagar 5 dias, e daí já tinha aquela multa de 2%, mais a multa normal, mais o juros. Enorme. Né? Então acabou com isso aí. Ficou muito mais leve para a empresa, né? Sim, e você consegue ter até uma previsibilidade para você ser mais competitivo na hora de participar das licitações. Porque quando você está ali participando por regime de competência, você já vai calcular, já vou ter que pagar o imposto. O cara precisa de ter um caixa ali. Precisa de ter um caixa. Às vezes não tem aquele caixa, mas teoricamente tem que ter o caixa para conseguir. Quando for no regime de caixa, você já consegue ser mais competitivo, porque você sabe que o imposto vai ser só a hora que o dinheiro entrar no seu caixa. Éder, pula para o próximo slide para a gente ver. Ó, deixa eu só colocar uma pergunta que colocaram aqui no meu WhatsApp, como enviaram assim, ó. Tá bom, eu estou no regime de caixa, eu pago o imposto só depois que eu recebo, mas eu informando o contador hoje vamos pegar aqui, dia que é hoje, dia 23, quando que eu vou pagar essa nota? Na segunda-feira, na terça ou só dia 20? Só dia 20. Você vai fazer o quê? Fechou? Nós estamos em março. Você emitiu uma nota fiscal lá em janeiro. Você recebeu agora em março. Então entrou no seu caixa agora. Você vai pagar no dia 20 subsequente agora. Porque o dinheiro está no seu caixa, você paga no mês subsequente. Só muda a questão desse dinheiro entrar na sua base de cálculo ou não. Competência, emitiu, tudo vai para a base de cálculo. Regime de caixa só vai aumentando a base conforme você vai recebendo. Você continua pagando no dia 20 do mês subsequente. Aí vai ter que ter um controle desses recebimentos, que nós até trouxe aqui um exemplo de como é esse controle, que é um anexo que a própria Receita Federal disponibilizou na resolução, onde ela libera, para você ter esse controle. Quem vai fazer esse controle, esse registro, vai ser o seu escritório de contabilidade, no sistema deles, vai estar lá informando que recebeu ou não recebeu. É claro que o quê? Ele precisa que você informe para ele. Olha, eu recebi, tá aqui, tá ok. Ele vai lá anotando, vai dando baixa do que você tem para receber, tá certo? Alex, deixa eu só colocar aqui, ó. O Maurício colocou assim, um elogio, né? Éder, aqui para nós o Danilo é um contador diferenciado. Putz, grilo. Obrigado aí, Maurício. Obrigado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu falo assim, ó, estava falando até com o Danilo antes da live. Nas lives, tanto no Instagram quanto no YouTube, aqui é a hora de você tirar sua dúvida gratuito. Aproveite o Éder, aproveite o Danilo. Ou se não, você pode ficar com esse vídeo e deixar seus comentários abaixo que eu respondo. Agora, de novo, acredito que do Danilo também. O WhatsApp nosso é para fazer negócios, né? Business. Business. Tem boleto para pagar, tem fralda para comprar. E aqui nós estamos na competência, não caixa. Aqui nós estamos na competência. Isso, exatamente. Que a gente recebe antecipado aqui. Exatamente. Continuando, se tiver mais alguma dúvida aí, Éder, você vai mandando, tá? Tá, eu estou acompanhando aqui. Tá? Estou acompanhando. Para poder fixar melhor o que é isso, o que é regime de caixa, como que calcula, como que faz isso, o que eu preparei aqui? Eu preparei um exemplo para a gente poder fazer uma apuração, tanto de competência quanto de caixa. Mas, primeiramente, nós vamos fazer uma apuração aqui no regime de competência. Vamos lá, o exemplo que eu separei aqui é o seguinte. A empresa licitante do Brasil, limitada, ela emitiu 2 notas fiscais, uma no valor de R$10 mil, emitida no dia 15/1 para a Prefeitura de São Paulo. E ela emitiu uma outra nota fiscal, também no valor de R$10 mil, emitida no dia 23/1 para a Prefeitura de Belém. No dia 31/1, a empresa recebeu da Prefeitura de Belém, ou seja, essa nota fiscal de 10 mil, a Prefeitura de Belém pagou. Ocorreu um atraso na entrega da mercadoria de São Paulo e chegou o dia 20 do mês para pagar o imposto e a Prefeitura de São Paulo ainda não tinha pago aquela nota fiscal de R$10 mil. Quanto a licitante Brasil vai pagar de imposto no dia 20/2, no mês subsequente dela? E aí? O que você acha, Éder? Quanto que vai ser? Qual vai ser a base de cálculo para ela poder pagar? Que é justamente o que a gente estava falando ali agora. Emitiu,
recebeu ou não recebeu, tem que fazer o pagamento. Então vou ler de novo. Pode passar. Tá. Eu ia ler. Pode passar. Tá bom, deixa eu passar. Você ia ler? Aqui. Pode ler. Pode ler. Não, pode voltar lá e ler. Porque eu estava acompanhando aqui o pessoal do Instagram e do WhatsApp mandando mensagem. Não, tranquilo. Então vamos lá. A empresa licitante do Brasil, limitada, emitiu 2 notas fiscais. Uma no valor de 10 mil, emitida dia 15 de janeiro, para a Prefeitura de São Paulo. E a outra no valor de 10 mil, dia 23/1, para a Prefeitura de Belém. No dia 31, a empresa recebeu da Prefeitura a de Belém, que é a de 10 mil, é isso, né? 10 mil, as duas são 10 mil. Correu um atraso na entrega da mercadoria de São Paulo e chegou o dia 20 do mês para pagar os impostos e a Prefeitura de São Paulo ainda não tinha pago. Quando o licitante vai pagar imposto? Se ele tiver no regime de competência, ele vai pagar o imposto das duas. Das duas. Se em cima de 20 mil reais. Se ele tiver no regime de caixa, ele vai pagar o imposto só da que ele recebeu. Pula o exemplo aí, o slide, eu acho que tem ali o cálculo que eu tinha separado. Isso aí, chegou. Esse daí mesmo. Aí tá aqui a apuração desse imposto. Esse procedimento que eu estou mostrando para vocês aqui é o que o seu escritório de contabilidade faz todos os meses para identificar quanto que você vai pagar de imposto. Primeira informação, a Licitante Brasil, ela é optante do Simples Nacional. Nesse exemplo aqui, ela está no anexo 1, comércio, e está na alíquota de 4%, na primeira faixa do Simples Nacional. Nota fiscal 1, 10 mil reais, ela recebeu. Nota fiscal 2, ela não recebeu ainda. Receita total que ela vai apurar, 20 mil reais. 4% de imposto, ela vai pagar 800 reais de imposto. A ser pago no dia 20, mesmo não tendo recebido de todas as prefeituras. Ela vai pagar imposto em cima dos 20 mil reais. Recebeu ou não recebeu, ela vai pagar 800 reais ali no dia, ou sol ou chuva, a Receita Federal que é o dela. Danilo, eu acredito que o exemplo aqui ficou bem claro. Se o pessoal ficou com dúvida aqui sobre o exemplo, sobre o regime de competência, aproveite para perguntar. Eu estou vendo aqui, ó, ele colocou uma pergunta, Fernando, que você pode responder depois. Ele falou assim, pode falar sobre integralizar capital na empresa? Como fica essa situação fiscal? Você quer falar agora ou quer partir para a próxima? Rapaz, é um negócio bem delicado essa questão de integralização de capital social, tá? Nós sabemos que hoje, grande parte dos capitais sociais que tem integralizado em empresa não são reais, não são reais. O cara vai lá, abre a empresa lá com 100 mil, 200 mil reais sem nem colocar aquele dinheiro na empresa. Mas, ô Danilo, mas quando é uma Eireli, você precisa comprovar essa integralização do seu capital, ou não? Teoricamente, não. Por exemplo, teoricamente, sim, mas na prática, não é aprovado. Porque o que a Receita Federal não exige... Vou te cortar aqui, porque isso eu fiz. As minhas duas empresas, elas são Eireli. Uma no meu nome, uma no nome da esposa, e a mais recente é de 2011, a outra é de 2009. Para eu virar Eireli, eu teria que ter faturado, eu teria que ter caixa para provar isso. E eu tinha. Uma tem 250 mil, que é baixo ainda, a outra 100 mil. Mas foi comprovado isso para mudar ela para Eireli. Então, isso daí porque a junta comercial do seu estado, então, estava exigindo. Por exemplo, Rondônia não exige. Você vai lá e coloca no contrato social que tem aquele capital social, está integralizando, pronto. Eles não pedem um comprovante que tem aquele dinheiro em caixa, nem que você tenha aqueles recursos. O correto é você ter aquilo lá em caixa, integralizar de forma certa, colocar aquilo lá. Esse é o correto a ser feito. Só que, infelizmente, isso não acontece. No dia a dia, a gente não acontece. Estou falando a prática para vocês, a realidade do que é o dia a dia. Na legislação, tem que ter integralizado. Igual a Eireli era, porque a Eireli agora foi extinta. A Eireli você tinha que ter no mínimo 100 salários mínimos. Agora você já não precisa mais, você pode fazer a limitada unipessoal. Então você teria que ter aquele capital social lá. Ela foi extinta? Capital social... Ela foi extinta? Eu vi alguma coisa falando disso. Não tem mais Eireli. Hoje você não pode mais, hoje você não abre mais empresa com a natureza Eireli. Todas vão passar para a unipessoal. Já está para sair no DREI já essa normativa de como vai funcionar. Se já não saiu, ela já foi extinta já. Ok. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar lá, depois você fala pra gente aí. Tá. Ó, ele colocou assim, ó. Eu estou falando em integralização real, em empresa já aberta. No caso, você vai depositar no caixa, no banco da empresa. Você abre a conta bancária, constitui a empresa, abre a conta bancária, deposita o dinheiro no banco. É isso que vai fazer. Se for em bens, carro, caminhão, o que for bens, você transfere para o nome da empresa, para integralizar.
Igual a gente teve a situação aqui de um cliente que abriu com um capital social de R$200 mil. Só que ele tinha aqui lá, que era o quê? Era os bens. Era dois ônibus que ele tinha para poder integralizar. Abriu a empresa, foi lá e transferiu os ônibus para o nome da empresa daí. Sim. Pronto, está comprovado, está feito tudo de acordo com a legislação. Entendido. Se ele tiver mais alguma coisa, se o Fernando tiver, pode deixar aqui, seu Fernando. Agora vamos continuar aqui. Vamos continuar nesse assunto aqui. Vai lá para o próximo exemplo. Recapitulando, só que a gente deu esse pausa ali. Nós fizemos uma apuração pelo regime de competência, aonde ele faturou R$20 mil, recebeu uma nota fiscal só, a outra não recebeu ainda, vai pagar 4% de imposto, que é a alíquota que ele está no Simples. R$800 de imposto no dia 20, fazendo sol ou chuva, vai ter que pagar. Se não pagar, não tem problema. A Receita fala, pode pagar quando você quiser, desde que você me pague os juros e multa. Não ligo, não. Vamos lá para o próximo exemplo agora, o Éder, por favor. A gente vê ele ali. Agora, é o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente, só que no regime de caixa. Mesma situação. A empresa Listante Brasil Limitada emitiu duas notas fiscais. Uma no valor de R$10 mil, também emitida no dia 15/1 para a Prefeitura de São Paulo, e outra no valor de R$10 mil, emitida no dia 23/1 para a Prefeitura de Belém. No dia 31, a empresa recebeu da Prefeitura de Belém. Ocorreu um atraso na entrega da mercadoria de São Paulo e chegou o dia 20, ela ainda não tinha pago essa nota fiscal. Quanto que a Licitante Brasil vai pagar de imposto no dia 20/2? Essa eu tiro de letra, mas vou mostrar aqui o... essa daí tá fácil, né? Essa tá fácil. Mesma situação dele ali. Isso, apuração por caixa ali. Optante do Simples, anexo 1, alíquota 4%. Isso não altera nada, viu, pessoal? Só altera como vai ser feita a apuração e a base de cálculo dessa apuração. Nota fiscal 1, recebeu. Nota fiscal 2, não recebeu. Qual que é a receita de apuração? R$10 mil. Calculado 4% em cima, ele vai pagar R$400 de imposto no dia 20, porque ele recebeu apenas de uma prefeitura. Olha a diferença que dá para quem trabalha no regime de caixa e regime de competência. São R$400 a mais só nesse exemplo que a gente trouxe aqui. Se é uma empresa que movimenta lá 200 mil, 300, 400 mil reais no mês, isso daí vai dar muita diferença no cálculo. Sem pensar, Danilo, sem pensar que o cara no regime de competência, o fornecedor, ele vai pagar um valor antecipado, porque provavelmente ele não recebeu do órgão. Ele paga antecipado. Aqui não. Aqui você recebeu o dinheiro, você vai pagar, mas tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa. Aí é tranquilo, né? Você paga até... Não paga sorrindo porque o pessoal não gosta de pagar os impostos, mas você paga mais feliz, porque... Não, 4% tá dá para pagar, não dá para pagar a alíquota que eu tô, que daí eu já acho um absurdo, né? Mas 4% a gente Não, mas paga. aí você já entrou naquela questão da faixa que você tá. Então você tá... Quanto mais fatura, mais imposto você vai pagando, você vai subindo. Serviço, no caso do seu, começa em 6%. Começa então em 6%, vai subindo faixa. Oi? Ele começa em 6%, mas hoje está muito mais que isso aí. Mas tem que pensar pelo lado positivo, Ed. Olha, graças a Deus estou pagando mais, porque as coisas estão... faturando, é verdade. Verdade. Ó, é dessa forma, vai melhorando. Deixa eu colocar aqui, o Maurício colocou assim, Danilo, uma pergunta. Emite uma nota e enviei para o órgão. Dias depois identificou um erro na emissão e virou o mês da emissão. Esse é um problema, Danilo. Isso eu quero até que você tire minha dúvida. E virou um mês de emissão. Deverei pagar imposto sobre essa nota cancelada? Não tem os 7 dias? 24 horas. Nota fiscal você consegue cancelar ela com 24 horas. Nota fiscal de produtos. Tá. Produto. Serviço tem questão que você cancela. Tem prefeituras que aceitam 7, tem prefeituras que aceitam 30 dias. Nota fiscal de serviço. A nota fiscal de produto é 24 horas. Emitiu a nota fiscal, teve um erro, se não passou de 24 horas, você não consegue mais cancelar ela. Você vai ter que fazer o quê? Fazer um registro de uma ocorrência falando que teve um erro naquela nota fiscal e que você emitiu uma nova nota fiscal substituindo ela. É até interessante colocar na observação da nota fiscal para não gerar duplicidade, tá? Para não gerar duplicidade. Aí você vai verificar qual que é o procedimento no seu estado. Cada estado tem uma forma de exigir isso. Mas aí, deixa eu interromper você aqui. Sim. Nessa hora, você vai lá e emite uma nota dizendo que foi cancelado isso e aquilo.
O contador, a hora que ele vai fazer esse DAS do cliente, ele que faz esse cálculo é automático pela instituição pública, pela Receita? Não, é o contador que vai lançar isso no sistema e fazer a apuração. Por exemplo, vamos dizer que você tinha emitido 2 notas fiscais. Uma dessas de 10 mil aqui, no exemplo que a gente está falando, está errada. Está errada. Não é correto. Você tem que informar isso para o contador. Olha, essa nota fiscal que foi emitida errada, eu tive que emitir essa outra em substituição. Essa daqui não vai considerar na base do cálculo. Então, aí você não vai pagar o imposto em cima dela, tá? Sim. Só em cima de uma. Só que para isso, cada Cefaz, cada Secretaria de Estado tem um procedimento que eles adotam nesses casos. Tem alguns que você tem que fazer um processo de autodenúncia, que eles não é autodenúncia, é um processo declaratório falando que ocorreu aquele erro para ter o registro lá e eles não virem cobrar de você aquele imposto depois. Sim. Outras, você colocando na observação da nota fiscal, já fica correto. Então, você vai ter que identificar qual que é a forma de fazer isso no seu estado. Conversar com o seu contador para ele poder te passar. Por exemplo, vai chegar para ele perguntar, meu contador, eu emiti uma nota fiscal aqui errada, já passou do prazo de 24 horas para fazer o cancelamento dela. Qual que é o procedimento aqui para eu não pagar imposto em cima dessa, porque eu já emiti a outra, e para não ter problemas com a Cefaz? O que eu tenho que fazer? Ele vai te informar qual vai ser o procedimento aí do seu estado. Geralmente, você vai colocar na nota fiscal nova que ela está sendo emitida em substituição à nota fiscal X, porque foi emitida errada por isso e por isso. Ali já tem aquela informação. Tem casos que você vai precisar protocolar essa nota fiscal também na base da Cefaz, tá? Então vai ter que identificar como que é no seu estado. Mas basicamente o processo é esse. Então o que faz? Inclusive, nós até fizemos isso essa semana. Nós participamos de uma licitação aqui, eu emiti a nota fiscal, mandei para o órgão, falei, olha, confere para mim se está tudo correto, se está tudo certo, se é isso mesmo, se é nesse CNPJ aí. Porque o que acontece? Que já aconteceu comigo uma vez. Eu emiti no CNPJ da prefeitura e era no CNPJ do fundo que eles queriam. No empenho veio o CNPJ da prefeitura, mas eles queriam do fundo. Aí eu tive um problema quanto a isso, tá? Então eu já mandei antes para eles, está correto? Beleza, está correto. Agora, se tivesse falado que estava errado, ainda estava no prazo para fazer o cancelamento sem problema algum. Ô Danilo, nós não temos o hábito aqui de cancelar nota, porque eu fico bem em cima da emissão, confere um, confere outro antes de finalizar. Éder, é o certo, é errado? Não sei. Nós estamos fazendo dessa forma e não estamos tendo problema. A única nota que eu me lembro que eu tive que cancelar, e foi no ano passado, eu acho assim até ruim, né? Porque você faz umas notas de valores não tão expressivos, normal. Daí nós emitimos uma nota de um comissionamento de 150 mil. 3 notas de 50, conforme o cliente tinha solicitado. E era para ser um pagamento à vista, fez em 3. E tivemos um problema na emissão da nota, algum erro também, e teve que cancelar. Não foi tão fácil, tá? Porque já tinha passado o prazo. E é assim, ó, engraçado, fala assim, por que nesse valor deu um problema? Então fica uma desconfiança, né? Não, se você passar do prazo, igual eu tô te falando, não vai ser fácil, você tem que identificar qual que é o procedimento. Na prefeitura, ainda é mais tranquilo. Na prefeitura, você fazer o cancelamento, você vai mostrar para eles, montar um processo, pedir o cancelamento dela, para então você conseguir que eles cancelem aquela nota e não cobre aquele imposto lá na frente. Porque a hora que você vai fazer a apuração do imposto aqui, você pode até não colocar ela na base de cálculo da apuração. Só que se você cair na fiscalização, vai identificar, e essa nota fiscal aqui, por que não foi cancelada? Aí você entra justamente no que você falou, Éder. Não é tão fácil. Por isso que na hora que está fazendo a emissão ali, tem que ficar atento a essa nota fiscal. Porque, vamos lá, você que é contador, você visualiza assim, ó, pá, o cara emite uma nota lá de 1.000, de 5, 10, 15, pá, vai emitindo essas notas. E de hora que ele faz de 150 mil, essa dá problema, que é cancelar, porque passou o prazo, meio que desperta a lebre, né? Sim, não, agora que eu entendi. Sim, você levanta uma desconfiança na empresa. Sim. Por que ela está fazendo esse procedimento? Você vai ter situações que o cara vai ter que apresentar até o extrato bancário da empresa para mostrar que não recebeu. Mas tivemos que, nessa conversa com o contador, até apresentar para realmente falar, não aconteceu, precisa... Para ficar bem transparente o processo, porque quanto mais transparente, igual acontece com licitação também, evita problemas futuros e problemas para você, para a tua empresa, para o contador, né? Exatamente. Ó, o Fernando colocou assim, o Fernando estava continuando ainda naquela parte de estou falando em integralizar real, empresa aberta, ele fala assim, mas na parte fiscal, como que fica essa integralidade? Ele está falando naquela parte de integralizar o capital, né?
Porque na parte fiscal, deixa eu ver se eu entendi o que ele está querendo dizer. Eu acho que ele está falando que você deu o exemplo até dos ônibus. O cara tem um ônibus, tá, mas como que fica essa parte fiscal daí? Não sei o que ele quis dizer. O Fernando. Porque assim, ó, vamos pegar na questão do exemplo do ônibus ali. O ônibus já era um bem do sócio. Já estava no nome do sócio. Ele quis abrir a empresa e jogar aquele dinheiro, aquele bem que ele tinha, no capital da empresa. Só transferiu. Ele passou os bens para a empresa e a empresa é dele. Ele está como sócio na empresa. Ele só fez uma troca ali para poder colocar aqueles bens. Entendi. Será que seria nesse sentido que ele está falando? Qualquer coisa ele nos envia aqui novamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bora lá. Então, no regime de caixa, R$400 de imposto a ser pago no dia 20 do mês seguinte. Pode pular o próximo ali, eu acho que daí eu venho ali, ó. Aí aqui a gente tem aqui na de competência de caixa. Quanto que você vai pagar naquele exemplo que nós fizemos? 2 notas fiscais, uma recebeu, a outra ainda não. O regime de competência vai pagar R$800. Tendo ou não tendo recebido, você vai ter que fazer o pagamento. No regime de caixa, você vai pagar apenas R$400, porque você ainda não recebeu aquela nota fiscal, certo? Então, isso daqui é o quê? É um planejamento tributário que você vai estar fazendo na sua empresa para deixar de pagar imposto antes da hora. E também para você não correr o risco de ficar pagando juros de forma desnecessária. Por que pagar juros de forma desnecessária? O que a gente está falando disso e o que o Éder até comentou? Quando você está trabalhando com pouco dinheiro, pouco recurso financeiro, vendendo com a margem pequena, você está recebendo e pagando, recebendo e pagando. Se a sua margem é pequena, chegou no dia, você não pagou, você vai estar pagando juros. Um DARI desse aqui, desse aqui que você vai pagar de R$800, se você pagar ele em atraso, quando for no dia você vai estar pagando 880 já, quase R$900 assim, brincando a mais. Quando os valores são maiores, automaticamente esse valor vai diminuindo. Então, às vezes vai chegar um momento que dá o custo de um funcionário trabalhar para você pagando só de juros. Danilo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma venda de 1.058.000 entrega imediata, quando eu vendia com a minha empresa. E nós não estávamos no regime de caixa, estávamos no regime de competência. Então, emitiu a nota, 1.058.000, estava naquela época, se eu não me engano, em 12%, alguma coisa assim, de imposto, produto. Agora é só fazer a conta, quanto que daria de 1.058.000. Só que o órgão demorou quase 7 meses para pagar. Nossa. Sabe por quê? Porque nós enviamos as encomendas, a carga, através da Tancargo. E era 47 caixas, se eu não me engano, e 53, eu não me lembro. E extraviaram 3 caixas. E a TAM, ela só entregava a mercadoria completa. Ela não entregava pela metade. E nisso foi passando o tempo. E aí advogado entrando em contato com a TAM, e depois atrás entrega no órgão, depois que localiza tudo, e depois o órgão já tinha virado o ano. Olha só, era para entregar até final do ano, virou o ano. Aí eles receberam tipo janeiro, fevereiro e foram se enrolar o pagamento, porque a gente sabe quando vira o ano muda todo o formato, muda todo o sistema, a dinâmica de pagamento deles, e foi uma dor de cabeça enorme. E aquele imposto que era para ser um imposto que já era um valor alto, quando a gente fala 12%, vou fazer a conta aqui, ó. Deixa eu fazer a conta, eu quero fazer a conta só para mostrar para vocês. Eu lembro que era um imposto, ó, 1.053, enter, 12%. Dava 126 mil, mais ou menos, de imposto. Só que a gente foi pagar... Imagina os juros e a multa. Imagina isso aí com juros e multa. Então, quando a gente fala em 20 mil, às vezes a pessoa olha assim e fala, não, mas só 800, 400 reais não é nada. Agora, 120 mil numa nota dessa, é um carro, é uma entrada num apartamento. 2% aí. Hã? 2% aí de multa. Então, põe 2%, põe juros. Pô, não gosto nem de lembrar disso. Então, por isso que é muito importante o competência e o caixa. Você se enquadrar a tua empresa naquilo que é mais vantajoso. Você tem que sempre pensar em você, porque vou falar meu ponto de vista. Se você achar que governo, receita, que órgão vai pensar no fornecedor, esquece, pessoal. Eles estão pensando no lado deles, tanto pensam no lado deles que criaram o modo aberto. Que o modo aberto, os pregões caíram mais ainda e favorece sempre o órgão.
Se eles pensassem no fornecedor, teriam deixado o modo randômico. Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu estou falando abobrinha, mas aqui quem está falando é pessoa de prática, é pessoa que atua nisso com uma empresa e com clientes. Eu não estou falando de teoria, estou falando de vivência e ver quanto os fornecedores sofrem hoje em dia com esses preços. Pior que é verdade, viu? Esse nova modalidade de disputa caiu mais ainda os preços. Agora que você vai participando, você vê ali coisa de chegar a 50%, 70% de desconto. Fala, como? Não consegue? É preço, não é só preço, né? Não é só preço, mas daí você vê assim, beleza, eu tenho minha margem, mas você vê o pessoal jogando tanto e você ficando tão longe dos primeiros, tá bom, pode chegar até você? Claro que pode chegar. Mas se você ficar lá em 10º, eu acho mais difícil, a não ser que você faça uma análise criteriosa e que seu concorrente ali realmente não tenha documentação. Eu vejo que quando joga o preço muito lá embaixo, geralmente aquela empresa não tem a documentação certa. Mas aí, Éder, pega também o seguinte, às vezes é um edital com documentação simples, aí não tem muito o que você fazer, porque às vezes é um edital ali que exige documentação básica. Qualquer documentação que ele apresentar, tá válido, porque é coisa simples. Tem editais que, por exemplo, estações menores, nenhum atestado vai pedir. Às vezes o cara pode baixar o preço, mas ele tem lá certidões, tem contrato social e vai embora. Só voltando ao que a gente estava falando aqui, por exemplo, eu acredito que para quem vende para o governo, para o fornecedor, o regime de caixa é o ideal. O regime de caixa é o ideal. Por que ele é o ideal? Porque pode ocorrer atrasos. Deixar de receber, você não vai deixar de receber, mas pode ocorrer atrasos. E para quem está com caixa pequeno, ou mesmo que o seu caixa seja grande, você vai tirar um dinheiro seu que você pode participar de outra licitação para pagar um imposto para o governo sem que você ainda nem recebeu aquele dinheiro. Então, fazer essa análise do caixa de competência é ideal. Ô Danilo, outro ponto, pode completar aí. Que pode continuar. Tem uma pergunta aqui que o Gabriel colocou, nossa, muito importante para tirar as dúvidas. Eu acredito que eu sei a resposta, que não dá, mas eu vou ler aqui, ó. O seu Fernando colocou também, eu já li, mas ele colocou assim, ó. Eu posso escolher o regime conforme as notas emitidas? Posso dividir o uso entre regime de caixa e competência a qualquer tempo? Negativo. Como eu estou falando para vocês, a Receita Federal ela não dá ponto sem nó. Então ela te permite. Você vai fazer a opção uma única vez por ano. Todo ano você pode mudar. Chegou lá no final do ano, você quer mudar de regime de caixa para competência, de competência para caixa, você pode mudar. Só que a partir do momento que você fizer a opção, ela é irretratável. Todo aquele exercício, você vai continuar ali. Eu até separei aqui para poder mostrar depois como que fica isso lá dentro para as empresas do Simples Nacional. Ó, o Fernando era isso que você também estava... Você sabe que não pode, né? Não, isso aí eu sei que não pode, porque na verdade é assim, você só tem uma época que você pode mudar a sua empresa para o regime de caixa ou competência, que é janeiro. Eu acho que é isso, né? Você vai informar seu contador vai lá em janeiro e faz essa alteração. Feito isso, durante aquele ano... Só complementando, Éder, ela começa a valer a partir de janeiro. Só que nós temos que fazer a opção em dezembro. Ó, atenção aí, pessoal. O Fernando colocou assim, ó. Por que eu vou ter que apresentar a origem do valor que foi dado entrada, sendo que esse valor, por exemplo, vem de um investidor, pessoa física? Qual o procedimento que tem que fazer para me garantir? Aí. Nesse caso aí, você precisa da declaração do imposto de renda. Você vai ter que declarar esse valor que você tinha, esse dinheiro, para você então colocar ele na empresa. Se você pegou ele nesse último ano, esses R$200 mil, você vai ter que tributar ele, pagar o imposto dele e daí você fazer o lançamento. Beleza. Continua aí. Já respondemos aqui as dúvidas. Fechou. Passa para o próximo slide para nós aí, Ed, por favor. Opa. Tá. Agora, ó. Quais são os tipos de empresas que podem fazer essa opção de regime de caixa ou regime de competência? A Receita Federal ela permite que as empresas do Simples Nacional e as empresas do lucro presumido. Se a empresa for do lucro real, ela não vai conseguir fazer essa opção, tá? Mas a grande maioria vai estar aqui entre Simples Nacional e lucro presumido, tá? Lembrando que o Simples Nacional, faturamento de até 4.800.000 no ano, tá? E o lucro presumido já pode estar com valor acima disso daí. Então vamos lá, aproveitando o contador. ME até qual o valor do faturamento? 4.800.000. Não, ME. 360 mil
360 mil. Eu achei que tinha aumentado a ME um pouquinho, não aumentou, né? Não, ainda não. 360. Era 240 antes, né? 360 e EPP 4 milhões e 800. Agora, uma coisa interessante aqui, o Éder, não sei, talvez você já saiba, você é o cara da legislação, você já sabe. Lucro presumido pode ser ME e EPP ou não? Eu acredito que sim. Eu não entendo muito de contabilidade, mas eu acredito que sim. Pode, você está certo. Pode sim. Porque ela vai pegar na questão ali do faturamento. Então, ela pode ser um lucro presumido e ser um EPP e ser um ME. Mas agora eu vou falar... Desde que ela fatura... Na verdade, eu estou lembrando aqui, eu sei que pode, que eu tinha conversado com o contador. Só que o contador é nosso. Só que o que acontece? Os contadores não vão querer lucro presumido, porque ele tem um trabalho maior do que o Simples Nacional. Exatamente. Só que daí é o seguinte, o lucro presumido dá um trabalho maior. Então, o honorário tende a ser maior. Mais trabalho, tem que pagar mais. Entendi. Só que daí, por exemplo, manter o mesmo valor de honorário, aí já não... Lucro presumido é outra... esses dias atrás até em conversa com o contador. Lucro presumido, assim, um exemplo. Geralmente as pessoas compram lá um carro no nome da empresa, parcelado, e coloca a parcela como despesa, alguma coisa assim, ou locação, porque ele vai diminuindo o lucro da empresa para pagar um imposto sobre um lucro menor. Tô certo ou tô errado? Lucro real. No lucro real é assim, porque o lucro real é justamente verdade. isso. Lucro real. O que acontece ali? Como o próprio nome está falando assim, o que realmente foi de lucro da sua empresa. Você faturou a 100 mil. Você teve lá 90 mil reais de despesa, você vai pagar imposto em cima de 10 mil. 10 mil que vai ser a sua base de cálculo para fazer a apuração do imposto. Tá, só que daí esse imposto também é maior, é o quê? Quantos por cento? É maior, exatamente, ele é maior. Só que para empresas que têm despesas e empresas que são organizadas, por que eu falo organizado? Empresa que pega a nota fiscal, a empresa que tem tudo bonitinho registrado, aí o lucro real é interessante. Só vai pagar imposto do que de fato foi lucro para ele. Então, pegou o lucro ali de 10 mil, você vai apurar ali os impostos a pagar, certo? Então, mas já no simples... Mas, ô Danilo, pode falar. Que eu te corto, porque eu sou acelerado para saber essas respostas. Mas assim, não, vamos embora, eu vejo assim que mesmo. É melhor o lucro real, porque na verdade o lucro hoje do empresário, ele é pequeno, ele não é grande. Você entendeu? Só que a maioria, até mesmo o contador, ele tem uma resistência nisso aí, né? Sim, o contador ele tem uma resistência, nós contadores, né, deixa eu me colocar no meio, nós temos uma resistência muito grande com o lucro real, justamente por conta das obrigatoriedades e das exigências que tem pelo fisco nesse tipo de empresa. No Simples Nacional é mais tranquilo, lucro presumido, pouquinho mais, mas o lucro real já é mais exigente, já tem mais obrigações a ser feitas, tem que ficar com mais atenção, tem SPED para fazer, SPED contábil, fiscal, é muita coisa para estar sendo feita no lucro real. Por isso dessa resistência que você falou. Só complementando aqui, lucro real, 100 mil de faturamento, 90 mil de despesa, você vai pagar imposto em cima de 10 mil. Simples Nacional, 100 mil reais de faturamento, você vai pagar imposto em cima de 100 mil reais. 100 mil. Você vai pagar um imposto em cima dos 100 mil. Ah, mas eu tive aqui 90 mil reais de despesa. Não importa. O seu regime de apuração que você fez a opção pelo Simples Nacional. E o Simples, ele calcula de acordo com o seu faturamento e não com o seu lucro. Está lá aquela alíquota, é menor, mas é em cima do faturamento total. E o lucro real, você não pode estar enquadrado no caixa, somente competência. Exatamente. Lucro real não pode, que nem a gente está mostrando aqui, lucro presumido e simples que pode em regime de caixa. No lucro presumido, como que acontece essa apuração? A Receita Federal, ela estipulou o seguinte, para empresas que vendem, por exemplo, comércio, ela tem lá 8%, 1%, 1,6% lá de lucratividade. Empresas de serviço, vamos pegar as empresas de serviço. Ela presume que 32% daquela empresa é lucro. Por exemplo, emitiu mesmo 100 mil reais, faturou 100 mil reais. A empresa está no lucro presumido, ela teve lá 90 mil reais de despesas. Não importa. Para a Receita, vai ser 32 mil reais que você vai calcular o seu imposto em cima dela. Pegou esses 32 mil reais, vai jogar as alíquotas lá, 11,33%, mais alguma coisa outra que variar, mas média esse valor ali que você vai pagar em cima dos 32 mil reais. Por isso que é o lucro real, o presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional, para quem já fatura bastante, tem que fazer uma análise se não compensaria estar no lucro presumido. Vem cá, vamos lá. Então, vou fazer uma pergunta que me interessa também.
a partir de que valores de faturamento uma empresa de prestação de serviço ela é recomendada estar no lucro real, presumido ou simples nacional? Quais são as faixas? Aí acho que é uma pergunta legal. Você fala assim, se você fatura até X, o simples nacional é legal. Se você fatura até X, o que você fala disso? O pior é que é o seguinte, não tem um valor exato para te dizer quanto que você vai estar faturando ali. Vai depender das Mas, despesas. por exemplo, vai depender. Mas, por exemplo, como você está falando, no seu caso, você está pagando uma alíquota muito cara, compensa você conversar com a sua contadora para ela fazer uma análise para você se não estaria sendo compensativo para você mudar para o lucro presumido. Porque quando você está aqui na faixa aqui de 6%, tranquilo, você já vai para 8%, 10%, 12%. Chegou ali em 12%, aí já começa você a analisar. Por quê? Porque você já está próximo da de 11,33% ali no presumido. Já passou de 10, isso aí já passou de 10. Então, faz tempo. Aí você vai ter que identificar justamente isso, porque você está ali passando daquela alíquota e talvez o lucro presumido possa ser interessante. Só que aumenta algumas obrigatoriedades. Talvez seu honorário vai aumentar, você vai ter que ter mais um controle, mas você já tem. Pegando o seu exemplo, você já tem esse controle. Com relação a isso, eu sou bem controlado. Tenho tudo. Então agora você vai fazer o quê? Você vai só sentar com ela e vai fazer uma análise. O seu faturamento do último ano, seu faturamento previsto para esse ano, aumenta um pouco ali, e ver as suas alíquotas, o que compensaria em um regime ou no outro regime. Tá? Mas depois eu vou contratar uma consultoria do Danilo, pessoal. Vou conversar com ele antes de falar com a minha contadora. Porque, uma dica que eu dou para vocês: converse com uma pessoa neutra primeiro, uma pessoa neutra, porque daí ele vai te falar tudo sem pensar no lado dele. Aí você, a hora que for conversar com o seu contador, você já vai armado. Ele vai querer te enrolar. Rapaz, a contadora sua vai me matar, bicho. Eu já conheço o contador. Ele vai falar, não, fica aí no simples, você só paga isso. Ele tá quase falando assim, é muito mais fácil pra mim, não mexe com essas coisas aí não. Tá revelando um segredo aí, Eli. Que isso, a sua contadora vai ficar brava comigo depois. Ela estiver assistindo essa live aí, vai complicar pra mim. Já chamei ela tantas vezes pra fazer live, rapaz, mas foge. Não, mas aí é justamente isso, não tem um valor exato, mas, por exemplo, você chegou na alíquota ali que já está presumido é 11,33, já compensa você fazer uma análise se é interessante ou não. Entendi. Se vai acabar sendo interessante para você estar fazendo ele ou não. Já o lucro real é um pouco mais complicado. Por exemplo, no seu caso, no caso que é serviço, a gente tende a ter uma lucratividade maior por ser serviço. Então, se você for no lucro real, pode ser que você acabe pagando mais impostos. Essa questão do carro que você falou aí... Mas deixa eu te explicar, mas justamente tá bom, eu vou te cortar. Você pode pagar mais impostos, mas dependendo se a empresa tem investimento de crescimento. Igual exemplo, nós estamos em forte expansão e hoje está sendo investido muito mais do que sobra de lucro. Nessa hora não seria legal? Sim, porque você tá ampliando a empresa, aí pode ser interessante. Aí já é um planejamento mais completo que você vai fazer para a expansão. Mas sim, daí você está tendo bastante despesa, está investindo agora para lá na frente você começar a colher esses lucros. Você pode fazer o seguinte, você faz esse planejamento agora, passa para um lucro real, você está vendo que você vai investir aqui no ano, aqui, digamos que, exemplo, você vai faturar 1 milhão e vai investir 900 mil. Então, é interessante você estar no lucro real porque você vai pagar menos. No ano seguinte, quando você for começar a trabalhar, a faturar, volta para o presumido, volta para o simples. Sim. É uma opção. Isso você pode fazer perfeitamente. Isso é um planejamento tributário que você vai fazer que não tem nenhum problema, não tem nenhum erro. Você pode ficar alterando. Quando pode ser feita essas alterações de regime? De regime, não sei. Final do ano. Sempre que você for iniciar um novo ano. Sim. Por exemplo, aqui, a gente pegando o Simples Nacional, você faz a opção quando você vai optar pelo Simples Nacional, no início do ano você faz a opção para estar ali naquele regime. Para você fazer o regime de caixa de competência, quando nós vamos fazer a apuração do seu Simples Nacional da competência de novembro, que a gente está fazendo lá em dezembro, tem que fazer a opção pelo regime de caixa ou de competência. Vai ter que fazer essa opção ali no finalzinho do ano, começo do ano daí. Tem que ser feito. Beleza. Tá me ouvindo? Eu até separei aqui, que você mostrou aí, a resolução que permite essa opção de regimes, competência ou caixa.
a resolução aqui 140 de 2018, do Simples Nacional, e a instrução normativa para as empresas do lucro presumido aqui, a 1.700 de 2017. Essas resoluções aqui são as legislações que permitem fazer essa troca, ou uma ou outra. Vem falando bem no artigo 16, ó. A base de cálculo para determinação do valor devido mensalmente pelas MEs ou EPPs, optante pelo Simples Nacional, será a receita bruta total mensal auferida, regime de competência, ou regime de caixa, conforme opção feita pelo contribuinte. E ali na outra instrução normativa, a mesma coisa, só que voltado para as empresas do lucro presumido. Aí vai fazer a opção lá no SPED. Na hora que eu fazer a transmissão do SPED, vai fazer a opção se é por regime de caixa ou regime de competência. Entendi. Pode pular para o outro. Olha lá, agora deixa eu ver onde fica a nossa imagem aqui para não tampar aí. Beleza. Isso daqui, ó, é porque é o seguinte, lá naquela resolução, ela tem um modelo que ela disponibiliza para fazer o controle do que você recebeu pelo regime de caixa. Eu até coloquei aqui um print dele para a gente poder identificar. Ele vem trazendo as informações básicas que precisa para fazer esse controle. Ele precisa ali, ó, lá no artigo 7, optante pelo regime de caixa deverão manter registro dos valores a receber no modelo constante no anexo 9, que é esse que eu apresentei aqui para vocês, no qual constarão, no mínimo, as seguintes informações. Aí vem número e data de emissão de cada nota fiscal, valor da operação ou da prestação, quantidade e valor de parcelas, bem como a data do respectivo vencimento, data de recebimento e o valor recebido, saldo a receber e créditos considerados não cobráveis. Tem um valor lá que você não vai receber mais, você considera que perdeu, pode anotar ali também já aquele valor e deixar pronto. Esse controle que está aí, ó, esse modelo, o seu contador vai ter isso já no sistema dele lá, as informações que você repassar para ele, ele vai fazer esse registro para emitir esse relatório para você, para o controle de caixa. Alguma dúvida dessa parte aqui, Éder? Não, para mim tranquilo. Aí já é mais parte de vocês mesmo, né? Técnica. Sim. Pode pular para o outro ali. É o que a gente estava falando agora. Quando que pode ser feita essa opção? Para as empresas ali, no caso, o Simples Nacional, ela vai fazer quando vai fazer a apuração do imposto de novembro. Vamos lá para poder ficar claro isso e entender. Sempre nós fazemos a apuração dos impostos quando termina o mês. Terminou o dia 30 de novembro, lá em dezembro a gente vai fazer a alteração. Por isso que eu estava falando para vocês que a opção tem que ser feita em dezembro. Chegou em dezembro, é quando você vai escolher. Ano que vem, você vai ficar em qual? Caixa ou regime de competência? E aí? Seleciona aqui. Nós nem conseguimos apurar o imposto sem fazer essa opção primeiro. É obrigatório, tem que ir lá e fazer. E depois que fez, só no próximo ano. Tá, fui lá e marquei errado. Infelizmente, não tem o que fazer mais. Danilo, o Sim. Maurício perguntou assim, ó. Danilo, para a empresa que trabalha em forma de Y, que é isso? Você sabe? Eu acho que ele trabalha para consumidor final e licitação. Trabalha para os dois públicos. Entendi. Trabalha de forma com assessoria, ó, eu não li, né? Com assessoria de licitações e venda de produtos por licitação direta. Quais as alíquotas? Vai depender do que ele vai estar ali vendendo. Mas geralmente comércio começa em 4%. Serviço, 6%. Emitiu nota fiscal de serviço que ele prestou lá uma assessoria, vai pagar 6%. Emitiu nota fiscal de produto, vai pagar 4%. Essas são as alíquotas para quem está no Simples no início. Entendi. Que vai até R$180 mil por ano, tá? Essa é a alíquota a primeira faixa, R$180 mil por ano. Agora, só complementando. O cara está lá na faixa 1 do Simples Nacional, ele abriu a empresa agora, ele acha que vai estar na faixa 1. Só que ele faturou mais que R$15 mil, faturou lá R$50 mil no mês. A Receita Federal, ela vai entender que todo mês você vai faturar 50 mil. Então, ela já vai multiplicar pelos 12 meses seguintes e vai te jogar para uma faixa que não é a faixa 1, vai ser a faixa 2 ou 3 lá. Você já não vai pagar mais 4%, vai estar pagando 7% dali. Isso para comércio. Entendi. O José Arthur colocou papo profundo. Sempre indico buscar um contador. Parabéns pela iniciativa. Precisa mesmo. Show de bola, os contadores precisam aparecer mais também, né? Vamos lá. Aqui. Aí, ó. Aqui eu trouxe uma tela de como é feita essa opção
lá para as empresas do Simples Nacional. Opção pelo regime de apuração de receitas, caixa ou competência. O seu contador vai fazer o acesso lá, ou pelo código de acesso, ou pelo certificado digital, e fazer essa opção. Pode pular para a próxima tela aí. Esse aqui é lá dentro, a imagem de uma empresa que foi feita o regime de competência dentro do Simples Nacional lá. Aí vem trazendo as informações, ano calendário, no caso 2022, regime escolhido, competência. Aí aqui vem os dados, as informações, quando foi feito, ó, você pode ver aqui, ó, em 2/12/2021. Então, dezembro tem que fazer opção. Ah, Danilo, eu achei interessante, estou vendendo para o governo agora, eu quero mudar para o regime de caixa, vou conversar com o meu contador, ele tem que mudar, ele se vira. Infelizmente, não tem o que fazer, só ano que vem. Se você estiver no regime de caixa, só no ano que vem. Então, não vai ter como você alterar esse ano mais. Quais vai ser as vantagens que nós estamos falando aqui? Pagar imposto somente do que você recebeu. Não pagar juros por uma coisa que você ainda nem recebeu ainda e diminuir sua margem. Ter mais controle, no caso de atraso. Atrasou um cliente seu, você não precisa ficar preocupado. Vixe, vai vencer o imposto agora mês que vem. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E manter o dinheiro no caixa para poder aproveitar mais licitações, mais oportunidades, sem ter que tirar o dinheiro para pagar o imposto que você ainda nem recebeu do seu órgão ainda. Para mim foi algo assim como descobrir algo poderoso, vamos falar, porque mudou muito como eu conduzia toda a parte de pagamentos da empresa, porque chegava próximo do dia 20, você ficava louco com as notas de valores expressivos. É aquela história, a gente quer vender, mas na hora que se esbarra no imposto, pelo amor de Deus, né? Não. O imposto, infelizmente, ele é algo que é necessário, né? Não tem como a gente escapar dele. Então, se a gente conseguir ou postergar ele, ou evitar que aconteça ali o fato para poder fazer o pagamento, excelente, tá? Excelente. Danilo, se alguém quiser fazer uma análise... pode falar que eu estou vendo só se tem pergunta. Se alguém quiser fazer uma análise se compensa ou não mudar para o regime de competência, contratar essa consultoria, fica à vontade para te chamar lá no Instagram para poder a gente fazer essa consultoria, tá? Danilo, @Danilo Carvalho, tá? Com Y e 2L. Acho que depois você deixa na descrição aqui, né, Éder? Eu deixo. Ó, fechou, maravilha. O Gabriel colocou assim, no caso do Simples Nacional, ano de 2021, uma empresa faturou os 500 mil esse ano, né? Faturou 500 mil. Esse ano ela paga a porcentagem desse faturamento? Né? Você entendeu? Sim, que é dos últimos 12 meses que ele vai pegar. Vai pagar na alíquota dos 12%. Se é comércio, deixa eu só ver qual faixa que ele vai estar aqui. Só um minutinho. Aí o Fernando colocou assim, mas para desenquadramento segue da mesma forma? Se sim, não pode pedir o desenquadramento por conta própria para não ter a taxação de imposto retroativa? Entendi. Aí entendi essa aqui. Tá chamando. Fica ruim para você ler. Eu não consigo ler desse tamanho, não. Deixa eu ver se tem no... Pede para ele reformular ela e mandar de novo, que eu não compreendi também, não. Se o seu Fernando, que sempre está no Instagram com a gente, eu acho que deve ser. Se o senhor puder procurar ser mais claro, porque eu não entendi, ó. Mas para desenquadramento, segue a mesma. Ele deve ter colocado antes. Boa pergunta. Não entendi, seu Fernando. Pessoal, enquanto isso, ó, você está procurando aí, né? Você está procurando? Achei aqui já. Nesse caso que ele faturou ali 500 mil reais, ele vai estar na alíquota de 9,5%, tá? Tem um valor a deduzir ali para chegar na alíquota final, mas nessa 4,5%. Perdão, 9,5%. Que as alíquotas começam, deixa eu só pegar aqui para poder... 4 no comércio, 7,3%, 9,5%, 10,7%, 14,3% e 19%. Né? Quem vende produtos. Produtos. Quem vende produtos. Aí o serviço vai variar de acordo com qual que é o serviço. Por exemplo, para nós que prestamos serviço de assessoria para os clientes, assessoria em licitação ou contabilidade, nós começamos em 6%. Para quem é, por exemplo, psicólogo, que é um serviço, ou advogado, ele vai pagar 15,5% inicial. 15,5%. Sério? Sério. Advogado? Sério. Advogado, 15,5%.
E psicólogo daí, 15,5%. Psicólogo, dentista, essa é a margem. As clínicas odontológicas, 15,5% você comete. Aí acontece o quê? Aí tem uma questão de fator R, que a Receita, mais uma vez, ela te dá a opção. Se o cara tiver um fator R de 28%, ele pode cair para 6% de pagamento de imposto. O que é o fator R que vai fazer ali? É o seguinte, você tem um peso na sua folha de pagamento de 28% referente ao seu faturamento. Sim. Você fatura 100 mil reais, mas a sua folha de pagamento custa 28 mil reais, ao invés de você pagar 15,5%, você vai para 6%. Legal. Isso nas alíquotas iniciais. Interessante. 15,5%. Imagina aí, ó, você começar a pagar em 15,5%, Éder. Você tá louco. Vai viver só para dar dinheiro para o governo. Representante também, está nessa faixa também. Representante comercial. A consultoria, a assessoria inicia, para quem está iniciando, nessa 6%. Só que tem que ser MEI, não dá, né? O MEI já não pode, né? Você fala não pode estar como consultoria? É porque eu acho que não tem consultoria MEI, né? Tem uma atividade lá que se enquadra. Qual que é? Tem uma atividade lá que se enquadra. Apoio administrativo. Verdade. Apoio administrativo lá, você pode colocar que se enquadra no MEI lá. Danilo, acho que é isso aí, né? Fizemos um bate-papo legal, 1 hora, né? Para se estender demais. Vou deixar você fazer suas considerações finais e eu faço a minha aqui. Não, mais uma vez eu quero te agradecer de novo por estar aqui com você, participando dessa live. Eu fico pronto para o próximo convite, estou à disposição. Quero agradecer por estar aqui batendo esse papo com vocês. Quem quiser fazer uma análise, quem quiser entrar em contato, ficar com alguma dúvida, precisar de uma consultoria, fica à vontade de entrar em contato comigo. O Éder vai deixar a descrição aqui no vídeo também, tá? Estou à disposição. Mais uma vez, Éder, obrigado de coração mesmo. Caso não consigam entrar em contato com o Danilo, entre em contato com a gente que eu replico aí o telefone. O seu Fernando colocou assim, ó: se você desenquadra no ano, você não tem que retroagir o pagamento dos impostos caso você não faça o pedido no momento certo. Sou mesmo do Instagram, ele mesmo, seu Fernando do Instagram. Não sei se você entendeu agora. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: se você está lá no regime de competência, passou para o regime de caixa. Aí depois você quer voltar, desenquadrar e passar para o regime de competência novamente. Aquele imposto que não foi pago ainda, quando você voltar para o regime de competência, você tem que pagar ele, tá certo? Entendi. Você tem que fazer o pagamento. Agora, se for desenquadrado do Simples Nacional, o imposto que você estava devendo aqui no Simples Nacional, você continua devendo ele aqui, vai fazer o pagamento, parcelamento normal. Imposto daqui para frente, você continua pagando no próximo regime. O lucro real, o lucro presumido. Parou, aqui desenquadrou do Simples, para trás você continua pagando o que era do Simples, para frente do outro. Se for desenquadrar de caixa para competência, chegou até aqui, vou para competência. Beleza, sem problema. Mas aquele dinheiro que tem para trás aqui que você não recebeu ainda, vai pagar agora. Ô Danilo, eu falei que eu não ia falar, mas vou falar. Deixa eu terminar essa live que eu preciso almoçar. Você não almoçou ainda, bicho? Não. Vai lá almoçar, vai lá. Eu estava participando de um pregão antes, a gente cadastrando aqui um pregão no Compra São Bernardo, cadastrei, eu precisava gravar o conteúdo, cadastramento, atuação, e infelizmente essas coisas acontecem. Não recomendo, mas acontece. Pessoal, de novo aqui fazendo o agradecimento ao Danilo. Danilo agora vai ser já é um parceiro nosso. Quando eu estiver aí para esses lados, Danilo, com certeza eu vou chegar até o escritório. Quem precisar de um contador que entende principalmente daquilo que a gente bate na tecla, que é a licitação, pregão eletrônico, vou deixar logo abaixo do vídeo, como fala, o Instagram, não sei, até o WhatsApp do Danilo, entre em contato. Sim. Reflexo Contabilidade Contábil, com certeza. Isso. Se você procurar pessoas certas em cada área certa da sua empresa, você vai evitar problemas, evitar principalmente pagar coisa que depois não reverte. Eu mesmo, quando eu estava no regime errado, eu paguei imposto só no ano, eu comentei na live, foram calculados pelo Sebrae por volta de 60 mil que eu paguei a mais de multas e juros que não devia. E depois que é pago, você não consegue reverter isso aí, né? Então, de novo, Danilo, muito obrigado. Essa não será a primeira aqui no YouTube, podemos preparar mais conteúdos. Com certeza é conteúdo que vai ajudar o fornecedor. É isso aí? Maravilha, eu que agradeço. Fico pronto aí para a gente marcar uma próxima.
Pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho. Se você quiser esse vídeo, eu disponibilizo também, o Danilo, para você postar aí no seu canal. Um abraço e até a próxima. Fechou, vou postar no meu canal também. Tem um canal lá também, Danilo Carvalho, também lá, se quiser entrar lá e se inscrever, fica à vontade. Um abraço, Danilo. Um abraço para você, até mais.